a marca do povo. Nós vamos contar a história. Uma avenida popular, Juiz de Fora. A Avenida Getúlio Vargas originalmente era um trecho da Estrada União e Indústria. A reta de 1 quilômetro nasceu quando um comendador, Mariano Procópio, construtor da primeira rodovia brasileira, decidiu traçar o leito da via mais próxima das margens do rio Paraibuna, seguindo a orientação de seu vale. Para isso, tendo como ponto de partida o local onde é o Largo do Riachuelo, afastou da atual Avenida Rio Branco e direcionou para o leste, num ângulo de 45 graus em relação à então rua direita. Seguiu margeando o rio, sempre à esquerda. O que contribuiu ainda para a formação de outra rua, Osório de Almeida, e do local onde hoje que situa a Praça da República, em frente ao cemitério municipal. A decisão do comendador foi motivo de protestos na cidade que reclamava de indignada do abandono a que se Mariano Procópio estaria sujeitando o município ao desviar a rota da estrada do centro urbano da época, onde se concentrava o maior número de habitantes e o poder. Os moradores consideravam que estavam sendo marginalizados pelo governo comendador, que ao iniciar a construção da União Indústria havia se comprometido oficialmente em contrato a garantir a manutenção das antigas trechos da estrada aberta por Henrique Alfred, a Avenida Rio Branco, do Largo do Riachuelo ao Alto dos Passos, com desvio. Porém, Mariano considerou que a conservação do trecho já não seria de sua responsabilidade, mas sim da Câmara Municipal. Mariano entendia que o trecho polêmico deixaria de ser uma estrada para se tornar uma rua, que até já tinha nome, Rua Direita, sendo, portanto, competência do poder público cuidar de seus pisos e valetas. O problema é que a Câmara, que na época administrava a cidade, não tinha recursos para assumir os serviços que até então eram feitos pela Companhia União e Indústria. O assunto foi um dos motivos da relação conturbada mantida entre o comendador e a Câmara. Ele, que não havia conseguido eleger-se vereador, contentando-se com uma simples suplência, chegou a usar de ironia para explicar a razão pela qual decidiria desviar o rumo da União e Indústria, evitar o incômodo de os habitantes da bela principal desta estrada, dessa cidade de Santo Antônio do Paraibuna, ouvirem rodar por ela os carros da companhia. Bom, apesar dessa afirmação, o que realmente levou Mariano a traçar um novo rumo para a estrada foram necessidade de manter uma declividade compatível com o transporte de diligências e os planos de posteriormente assentar no leito da rodovia trilhos ferroviários. O trajeto escolhido, distanciando-se da estrada construída por Alfred, uma mais adequada dos seus objetivos, pois evitava subidas e descidas íngremes. A ideia de transformar a rodovia em ferrovia, porém, jamais se realizou. O trecho do triângulo delimita o núcleo urbano. O trecho da União e Indústria, que passava por Juiz de Fora, não demoraria muito também ao se tornar, já na planta elaborada por engenheiro Gustavo Dottit em 1860, a atual Avenida Getúlio Vargas consta com dois nomes. Seu lado par aparece a Rua Dom Pedro II, enquanto o lado ímpar é denominado Estrada da Companhia União e Indústria. Embora tenha provocado tantos protestos por ocasião de sua construção, o trecho não fica tão distante da Rio Branco. Na época, Rua Direita, com o qual Getúlio Vargas formam um 5. O problema é que em 1860 as proximidades
da estrada eram completamente desabitadas, contudo a planta de Dottit já traçava ruas paralelas que contam tanto a rua direita, tanto a estrada do União e Indústria, definida como uma área de expansão para a cidade. A Avenida Getúlio Vargas veio a formar, juntamente com a Avenida Rio Branco, a Rua Espírito Santo, o Triângulo Central, onde seria traçada as principais ruas da cidade, delimitando e consolidando o núcleo urbano em torno do qual cresceu e se desenvolveu o município. Da Estrada de Ferro Dom Pedro II, em 1875, na parte baixa das ruas Alfred Marechal Deodoro, e com a construção da alfândega ferroviária em 1893, que originou a Praça Antônio Carlos, a região da atual Avenida Getúlio Vargas, que se firmou como uma das mais importantes vias de Juiz de Fora, localizada na bacia periodicamente inundável do Rio Paraibuna. A ex-estrada vializou-se com a rua após os aterros realizados na área para a urbanização do local. Até então, as imediações eram um brejo só, situação em que se agravava durante os períodos de cheia do rio. Por volta de 1880, o trecho da União e Indústria já se chamava Rua do Imperador. Rua de Operários e de Comércio. Com a proclamação da República em 1889, a Câmara providencia a mudança de nomes de várias lagraduras públicas da cidade que homenageavam o Império. Assim, por sugestão feita pelo vereador Ernesto Braga, a Rua do Imperador passou a ser chamada 15 de Novembro. Área frequentada pelos operários de fábrica como dos Sureiros e de Bernardo Mascarenhas e Pantaleone Arcuri, todas instaladas às redondezas. A rua também vai se conformando como uma via de comércio popular, hoje com o nome em homenagem ao ex-presidente Getúlio Vargas. É povoada de armarinhos e tem as calçadas ocupadas por vendedores ambulantes e que disputam fregueses junto aos pedestres que circulam entre os pontos de ônibus. Cinema, trupes, comício no popular. Fraque preto, calça cinza, listrada, chapéu coco, palainas brancas, elegante, vaidoso e boêmio, era o pioneiro do cinema em Juiz de Fora e um dos primeiros em Minas. João Gonçalves Carriço, que frequentou os meios artísticos do Rio de Janeiro no início do século e introduziu em Juiz de Fora animatógrafo, era o ano de 1906. E a primeira fita foi apresentada no Salão de Barbearia do Morro da Gratidão, o Morro da Glória. Mas foi na Avenida 15 de Novembro, a atual Getúlio Vargas, que depois de experiências com o cinema ambulante pelo interior e projeções da rua, o Cinema Sereno, Carriço montou o Cine Teatro Popular, filme que passa para 100, inaugurado em 14 de agosto de 1927, com o filme A Inspiração Perdida. Oferecia preços populares e uma programação atualizada, sempre complementada por atrações de palco, espetáculos teatrais, truques e números sensacionais como o do Homem-Peixe. O cinema funcionava junto da empresa funerária e de carruagens da aluguel do pai de Carriço, negócios que se assumiu após a morte de português Manuel Carriço.
A caixeira foi transformada em sala de projeção nos tempos do cinema mudo. Uma orquestra musicava a apresentação dos filmes. Um apito de sirene anunciava o início das sessões. Na época da Semana Santa, o início era enfeitado e o público ia assistir a fita sobre a vida de Cristo desde 1929. Um filme colorizado à mão, revisto incansavelmente de todos os anos. Enquanto a sociedade ia se elegante Cine Teatro Central, operários e comerciários frequentavam o popular, que tinham por slogan o lema A Revolução Francesa, do povo para o povo, pelo povo. A propaganda dos filmes era feita com cartazes em carros alegóricos elaborados pelo próprio Carriço. Câmeras, luzes e história. Logo, Carriço demonstrou interesse também pela produção cinematográfica, montada a Carriço Filme, que a partir de 1933 passou a produzir os cinejornais que registravam ininterruptamente até 1956 os eventos mais importantes de Juiz de Fora, como a visita do presidente Getúlio Vargas, passando o aniversário na Fazenda São Mateus, ou participando do comício no Largo do Riachuelo em 1950. Os cinejornais do Carriço comentaram os carnavais da cidade de 1934 a 1956, a enchente de 1940, o movimento sindical, manifestações populares e artísticas, desfiles cívicos e comemorações do Dia do Trabalhador no Morro do Cristo. A atividade de produtor cinematográfico não dava nenhum lucro a Carriço. O dinheiro da empresa funerária é que sustentava a produção dos cinejornais e que tinham distribuição nacional. O estúdio funcionava no próprio Cine Popular Cinema, onde os filmes eram revelados, copiados e sonorizados. No intervalo entre as produções de seus filmes e os negócios na funerária, Carriço dedicava-se também a confecções de carros alegóricos para desfiles de carnavais na Rua Alfred, a pintura de letreiros de propaganda assinados com o pseudonome Faísca, em função da rapidez que pintava os cartazes, e a montagem dos cenários e peças do teatro amador. João Gonçalves Carriço morreu em 1959. O Cine Teatro Popular sobreviveu sob a direção do filho de Carriço, Manuel, até 1966, quando cerrou as portas. Antes, como cenário das convenções do PTB, foi palco do agitado comício do então governador Pernambuco, Miguel Arraes, em visita a Juiz de Fora em março de 1964. No tenso clima político às vésperas da Revolução, um popular lotado de vermelhos enfezou muita gente que saiu às ruas com crucifixos à mão e armas empunhadas por fazendeiros temerosos de perder suas terras. Houve confusão, protesto,